Rodrigues, estudante de letras da Uninter, e estou em Moreilândia, Pernambuco, na residência de Dona Consuelo Freire Leão, a Dona CC, que irá nos falar um pouco a respeito da cultura imaterial do município. Olá, Dona CC, tudo bem? Tudo bem, Luiz, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo à minha residência. Tudo bem, boa tarde, obrigado. Dona CC, eu estou sabendo que a senhora tem fama de fazer um arroz doce para lá de especial, herdado de mãe para filha. Qual a receita que diferencia tanto esse prato do arroz tradicional? Veja só, moça, a receita, sempre a minha mãe e minha avó, na minha casa, na minha família, o pessoal sempre gostava muito de arroz doce. E depois que fui morar em Serrita, lá eu aprendi uma receita diferente com uma amiga. Aí quando retornei para Moreilândia, comecei a trabalhar na escola daqui, na escola Presidente Neves, e nós fazíamos festas, nas festas juninas ou no período de folclore, sempre que a gente fazia barraquinha para angariar recursos para a escola, eu fazia arroz doce. Era vendido rapidamente. Aí foi quando minhas colegas começaram a ficar sempre pedindo. Todas as vezes que ia ter alguma festividade, algum movimento, citavam logo, não sei se faz arroz doce. Aí foi aí que surgiu essa ideia dela até colocar na conferência como patrimônio imaterial do nosso município, Moreilândia. Correto. Dona CC, fale-nos também da farinhada da Serra do Munduri, além das músicas, das poesias, dos cordéis e da distribuição de beiju. O que mais acontecia desse evento? Bom, aqui em Moreilândia, o nosso município tem uma parte que é da parte mais baixa, que é o Alto Sertão, mas tem uma vizinhança com o Cariri Cearense, que é a parte de serra, né? E lá nesse trecho de serra tem a Serra do Munduri, que é conhecida como a produção de farinha. E as farinhadas, elas são atividades que reúnem muitos trabalhadores, às vezes até a própria família, e é um ambiente de muita beleza cultural, porque tem muita conversa, uns cantam, outros contam causos, trabalhando e se divertindo, né? E era muito bonito essa farinhada na Serra do Munduri. Pena que hoje eu não sei se é da mesma forma, porque aqui no sertão a gente tem esse longo período de seca, não é? Isso. E também as chuvas não são mais regulares como nos anos 70 e 60, onde ocorria essas farinhadas com muita produção, não é? Mas era muito bonito, as casas de farinha naquela época eram iluminadas com luz, a querosene, o motor que beneficiava a mandioca, era movida a gasolina, mas que era um trabalho muito bonito, não é? Imagino. E que o povo tinha muita felicidade, porque trabalhava com muito amor, com muita dedicação. Muito bem, Dona CC. Eu gostaria de ensejar nosso encontro agradecendo de antemão ao Uninter pelo tema e pela proposta sugeridos, e a senhora, Dona CC, por conceder o seu tempo, o seu espaço, né, para a realização dessa entrevista. Muito obrigado. Por nada, Luiz. Estou sempre à sua disposição.